todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, sou instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do portal. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que nós tivemos aqui na nossa assistência hoje, agorinha. Certo? Eu quis gravar esse vídeo rapidinho, enquanto ainda está fresco na memória o que aconteceu. Eu tenho, de vez em quando, eu gravo com esse tema, como lidar com clientes difíceis, e hoje a gente pegou um cliente difícil, tá? Então eu vou passar para vocês. Que cliente que é esse? Cliente difícil. É aquele cliente que você passa o orçamento e ele vai conferir o preço da peça que você se propôs a trocar, né? Que precisa ser trocado no equipamento, ele vai procurar na internet o valor. E aí ele quer colocar valor no seu serviço. Calma, deixa eu respirar um pouco. Para respirar um pouco, para mudar um pouco de áreas, primeiro deixa eu falar dos parceiros aqui do canal, do Portal Refrigeração, certo? E daqui a pouco a gente entra e eu vou te passar algumas experiências e como proceder diante desse tipo de cliente complicado que vai conferir o preço das coisas na internet. Beleza? Brasweld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para a área de refrigeração, produtos como Alumax, Mega Pro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamento, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o seu, o meu, o nosso dia a dia. Procure os produtos da Brasweld numa loja de refrigeração pertinho de você. Está conosco também aquele que eu tenho dito o melhor aplicativo para celular do técnico depois do WhatsApp. É o Facilita Técnico. Facilita Técnico tem o maior acervo técnico da América Latina, com mais de 12 mil diagnósticos de falhas em equipamentos de ar-condicionado, lavadoras, refrigeradores. Tem consulta de código de erros, manuais de serviços, dados de compressores, cálculos de carga térmica, superaquecimento e muito mais. Baixa o aplicativo, tem para Android, tem para iOS, você baixa, testa grátis por 30 dias e só se você gostar, aí sim você paga baratinho pela anuidade, para poder ter todas essas funcionalidades na palma da sua mão. Faz o seguinte, descomplica, usa ou facilita. E está conosco também Elite. Elite é uma empresa brasileira que produz com muita tecnologia ferramentas de ótimo custo-benefício. Tá certo? Tem ferramenta para refrigeração, para máquina de lavar, para ar-condicionado, certo? Enquanto você está no campo, trabalhando, dando um jeito de sacar aquele rolamento que não quer sair, a Elite está lá quebrando a cabeça para desenvolver uma ferramenta para facilitar o seu dia a dia. Faz o seguinte, entra no site da Samatec, que é a detentora da marca Elite, dá uma conferida. Tem uma infinidade de ferramentas e certamente muitas delas vão chamar muito a sua atenção. Valeu? Agora sim de cabeça mais fresca, porque quando eu falo dos nossos parceiros, meu coração enche de alegria e é o que eu estou precisando nesse momento. Como eu estava falando de clientes difíceis, o que aconteceu hoje? O técnico aqui da nossa assistência, ele foi até a casa do cliente, chegou lá, constatou que o compressor estava estragado, certo? Era uma geladeira Brastemp com aquele tubo de retorno em alumínio, certo? Então, quando você vai fazer o orçamento, você tem que levar em consideração tudo. Por exemplo, essa geladeira não é uma troca de compressor simples. Por quê? O tubo de alumínio, você vai ter que usar uma união locking, certo? Para fazer união, ou então solda com alumínio. Eu não soldo com alumínio, eu sei soldar, mas eu não soldo cobre com alumínio. Normalmente eu uso uma união locking, certo? Então, você vai ter que colocar o valor, certo? Da união locking. Você vai ter que colocar o valor do gás, o valor do filtro. Se precisar fazer uma limpeza com nitrogênio, se precisar usar o 141B, tudo isso
você tem que colocar na conta. Só que quando você vai passar muitas vezes o orçamento para o cliente, você passa, olha, a troca do compressor vai ficar X, certo? E aí foi o que aconteceu. O nosso técnico chegou, ele não falou tudo que teria que fazer, certo? Tudo que iria fazer. Ele falou, é a troca do compressor. E tudo isso daí está incluído na troca do compressor. Filtro, gás, limpeza, e ali você inclui também a garantia, certo? Porque se der um problema, um vazamento, uma coisa, você vai perder todo o serviço, vai ter que pôr mais gás. E passamos o valor para o cliente, ok? O cliente aprovou, olha aí, ele aprovou. E aí o técnico foi para buscar o compressor e o que mais precisava para fazer a substituição. Só que enquanto isso, o que o cliente fez? Ele foi lá atrás da geladeira, fotografou o compressor e foi procurar na internet o valor do compressor. E aí ele ligou aqui para a gente, falou, não, é um absurdo e não sei o que e tal, o compressor custa tanto e o seu técnico cobrou tanto, não é possível querer ganhar tanto assim. Pois é, então a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de cliente, tá bom? Na realidade, então, vamos lá, vamos tentar entender o que a gente pode fazer para lidar e para minimizar o risco dessas coisas acontecerem. Então, eu fiz uma colinha aqui e vou passar aí o passo a passo de como você deve se relacionar com o cliente. Então, em primeiro lugar, manter a calma, certo? Porque a gente vai encontrar clientes difíceis todo dia, certo? Você vai encontrar clientes muito legais, mas você de vez em quando vai encontrar clientes muito difíceis. Esse tipo de coisa já aconteceu comigo também, tá? E fui lá, comprei a peça, voltei para instalar. Quando voltei, o cliente falou: não, muito caro, não sei o quê. Poxa vida, mas podia ter avisado antes. Mas ok. Vamos lá tentar evitar esse tipo de problema. Então vamos para as. O que a gente pode fazer para minimizar o risco dessas coisas acontecerem? Em primeiro lugar, a gente tem que estar consciente que hoje fica muito fácil. Todo mundo tem um aparelhinho desse na mão, certo? Então ficou muito fácil chegar e rapidamente fazer um levantamento do valor de um compressor. Isso daí qualquer um faz. Você, quem nunca? Quem nunca foi em uma loja comprar um... Você está querendo comprar, digamos, uma televisão, certo? Aí você dá aquela pesquisada na internet, vê os preços, coisa e tal, e aí você fala, eu compro ou não compro? Eu falo, não, já sei, vou numa loja para dar uma olhada lá. Aí você vai lá na loja, e aí você vê e escolhe de fato a televisão, certo? Ah, eu gostei dessa. Recentemente eu precisei comprar um forninho, eu queria um forninho para minha cozinha, mas eu queria um forninho que coubesse uma forma de pizza, certo? E pela internet não dava para saber exatamente o tamanho. Aí eu fui dar uma olhada nos forninhos na loja. Chegando lá na loja, eu achei o forninho que eu queria, olhei dentro dela, tava lá o tamanho ideal para mim, vou comprar. Aí chega, quando eu dou uma olhada no preço, cara, tava muito mais caro que na internet. Aí, como dinheiro não dá em árvore, eu preferi comprar pela internet mesmo tendo que esperar alguns dias para poder usar o forninho. Tá certo isso? Não sei, talvez eticamente não esteja muito correto, né? O camarada tem lá os gastos com a loja, mas tudo bem. Quero mostrar para vocês como eu agi e como a maioria das pessoas age, como provavelmente você age também antes de comprar alguma coisa. Então, entenda que o seu cliente ele pode agir dessa forma, dá uma pesquisada no preço do compressor. Então, como é que você se previne contra isso? Porque, lógico, você não vai cobrar o preço do compressor. Você não vai trocar um compressor por R$ 200 na mão de obra, certo? E mesmo assim pode ter cliente que acha que é muito pagar R$ 200 na mão de obra da troca de um compressor. Então, o que você vai fazer quando você for dar um orçamento desse tipo e tiver essa chance do cliente ir lá pesquisar? Ao invés de dar o orçamento dessa forma, troca de compressor X, você vai colocar, de preferência por escrito, tudo que é feito, certo? E vai valorizar tudo que vai ser feito, certo? Então, presta atenção. Então, ao invés de eu dizer, troca do compressor, R$ 1.250, por exemplo, você vai colocar
troca do compressor, carga de gás, troca do filtro, limpeza no sistema, soldas, que mais? Aí você chega e coloca tudo que você vai fazer lá, entendeu? E ali você cria, você está agregando valor, mas não é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa, mas na cabeça do seu cliente vai agregar valor, ele vai entender que não é só aquilo, certo? O vácuo que você vai fazer. Você sabia que a cada 10 vácuos que você faz, você tem que trocar o óleo da sua bomba de vácuo? Então você tem que ir pulverizando, certo? O valor dessa troca de óleo da bomba nos serviços que você vai fazer. Então, bola o negócio por escrito, certo? Que aquilo lá vai valorizar o seu serviço, tá bom? Mas e aí? E clientes? Porque às vezes a gente percebe que o cliente, quando ele vê o preço de um compressor, ele começa a duvidar da nossa honestidade. Cara, esse cara é desonesto, ele está cobrando muito caro. De qualquer forma, você tem que manter a calma, certo? Você não pode chegar e baixar ao mesmo nível, porque aí o seu cliente ele começa a soltar uma palavrinha ou outra de que você não está sendo honesto, você não está sendo correto, e você não vai baixar ao mesmo nível. Você tem que manter ali a sua educação, o seu nível acima, correto? Então, sempre tenha argumentos para o cliente. Por exemplo, de vez em quando você pega um cliente, por exemplo, que começa a te negociar muito o preço, começa a negociar demais, não baixa aqui, baixa ali. Aí você pode chegar e jogar assim, ó. Por exemplo, aqui na minha assistência, eu costumo dar a mesma garantia que a fábrica, por exemplo, a Embraco, ela dá 6 meses de garantia nos seus compressores. Pelo menos no momento que eu estou gravando o vídeo, são 6 meses. É isso mesmo? 6 meses ainda? Ok. Tô com o meu assessor aqui do lado. A Embraco dá 6 meses de garantia no compressor. Então eu costumo dar 6 meses de garantia na minha mão de obra também. E aí o cliente começa a negociar demais. Aí a gente chega e joga essa. Fala, não, tá bom, eu posso baixar um pouco o valor, faço portanto, mas aí eu diminuo a garantia aí para 3 meses. Você aceita? Normalmente ele não aceita, ele quer a garantia integral. Fala, então não tem como, porque se der errado aqui, eu vou perder toda a minha carga de gás. Você explica isso para o cliente. Pode, por exemplo, dar um vazamento em uma solda. Para refazer a solda, eu perco já todo o gás, certo? Então você chega e explica os seus argumentos para ele, para mostrar que você não é desonesto, que se tiver uma garantia, se amanhã ou depois der qualquer problema, você vai estar disposto a voltar, a refazer o serviço, ok? E tudo isso tem valor. Correto? Tanto é que quando você compra alguma coisa em uma loja, normalmente eles oferecem. Ah, está interessado numa garantia estendida? Se você quiser a garantia estendida, você vai ter que pagar um pouquinho mais para ter essa garantia estendida. Então você chega e coloca. Você chega e coloca, olha, tá vendo essa máquina aqui? Nem todos os técnicos, eu estou falando da bomba de vácuo, nem todos os técnicos trabalham com essa máquina aqui. E essa máquina requer uma manutenção. Certo? Você pode até dar uma exageradinha lá. Para cada uso dela, a gente tem que fazer uma manutenção, o que não é errado. Porque, de fato, ela teve um desgaste ali. O óleo dela já teve uma contaminação. Às vezes você pega uma geladeira tão contaminada, principalmente por umidade, que você tem que trocar o óleo imediatamente. Você não vai nem poder esperar aquelas 10 usadas que você faz para trocar o óleo. Às vezes a contaminação é tão grande que você já na sequência já vai ter que trocar o óleo, porque senão você vai prejudicar o próximo serviço. Deu para entender? Então você é o profissional, certo? O seu cliente não é obrigado a saber, entender o que está acontecendo, certo? E às vezes o cara é só chato mesmo. É só chato e gosta de levar vantagem em tudo. Então você tem que discernir, correto? E muitas vezes, como hoje, por exemplo, aconteceu que a orientação, quando o técnico, né, me liga e fala, ó, o cliente está fazendo isso, ele ligou, né, ele entrou na internet e viu, aí eu falei, volta lá, porque o técnico já havia deixado, inclusive, as ferramentas lá, né, saiu para buscar o compressor e afins que ele ia usar, deixou as ferramentas lá, então ele ia ter que voltar.
voltou, cobrou a taxa, porque aqui a gente trabalha com taxa de visita quando o cliente não aprova o orçamento, o cliente pagou a taxa, ele pegou e falou, ó, e nem dá muita conversa não, vem embora e pronto, vai para o próximo cliente. Certo? Porque vai acontecer. O importante é você estar preparado para lidar. E aí, eu quero saber o seguinte, você já enfrentou clientes difíceis, complicados? Quais foram as suas experiências com esse tipo de cliente? Coloca aí nos comentários, beleza? E se você tiver a fim de aprender refrigeração, estudar refrigeração, máquina de lavar, se aperfeiçoar, inclusive tecnologia inverter, a gente já colocou o nosso módulo inverter aqui no portal. Se você quiser aprender, estou deixando os links aqui embaixo na descrição. Vem estudar aqui no portal, vem estudar comigo, tá? Estou deixando inclusive o WhatsApp para informações sobre os nossos cursos. É só vir, tá bom? Vem com vontade que você aprende. Certo? Ah, tem só mais uma coisa. Além do mais, vou te pedir uma coisa que não custa nada e ajuda bastante. Já entendeu? Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações, faz o comentário, tá? Inclusive sobre o tema de hoje, clientes difíceis. Beleza? E que mais? Segue a gente também, Portal Refrigeração. A gente está no Instagram e no Facebook. Aparece por lá, tá bom? Conteúdo diferente do conteúdo que a gente coloca aqui. Dá essa moral pro portal. Ó, até rimou. Pessoal, valeu demais. Forte abraço. Tchau.